Você acredita Então, que isso acontece em todas as todos os filhos desse casal vai ser esse procedimento assim na gravidez, a mulher vai ser atacada? Porque eu já ouvi falar que quando os filhos crescem, né, você vai ter um filho ali que é o filho dourado, de ouro, né? Tem um que vira o bode expiatório, tem um que fica de lado, se tiver vários assim. Sim. Isso acontece em todas? Lembrando, acho que eu vou até fazer esse adendo, né? Existem homens e mulheres narcisistas, existem relacionamentos abusivos da parte do homem e da mulher, que a gente acaba falando mais de mulher. Até porque é uma acho maioria que é seu do perfil, meu público. Né? Seu perfil de clientes, tudo, e aí, né? mas assim, só para deixar claro, os filhos, né? Tem quando chega, vai ter aquela afronta com a mulher, vai ter, porque a atenção não tá toda mais voltada para ele. Mas quando tem dois, por exemplo, ele acaba escolhendo um para projetar ele, que aí é o que é chamado filho dourado, né? E o outro ele projeta a mãe, né? Ou vice-versa, né? Então, se for uma mãe, em um ele projeta o pai e no outro é uma extensão da pessoa. Porque o narcisista, a pessoa narcisista, ela gosta do jogo. Então, manipular o filho contra a filha. Normalmente, ele vai eleger aquela criança que é mais parecida com ele, né? Se forem dois homens, né? Vai eleger o mais parecido com ele para ser a extensão dele, né? E o mais parecido com a mãe para ser o bode expiatório, né? Então existe essa briga e ele fica ali manipulando, colocando um contra o outro, contra a mãe, né? E aí é uma manipulação, triangulação, né? Então você vê muito o narcisista triangulando com a criança e a mãe. Eu tenho uma cliente que ela o jogo para ele fica até mais simples, o né? jogo, ele tem mais peças para trabalhar. Exato. Então, assim, tudo que ela falava para ele... Deixa eu voltar a explicar aqui a triangulação para quem nunca ouviu esse termo, né? Triangulação é um tipo de manipulação, né? Em que a pessoa narcisista, ela traz um terceiro elemento ali para a relação para causar esse conflito, para deixar outra pessoa se sentindo insegura, inferior. Porque quando a pessoa se sente inferior, o que ela começa a fazer? Ela começa a fazer tudo para agradar e ser melhor. O ego dela fica ferido e ela quer ser melhor. E aí ela faz tudo que o narcisista quer, né? E aí, essa triangulação normalmente é feita com a ex, né? Porque ex... Com ex? Caramba... Porque a ex, né, é sempre uma insegurança, né? Então, e o narcisista, ele não termina e segue a vida com a nova vítima. Ele deixa ali um banco de reservas para poder estar toda hora indo ali alimentar o ego. Então, ele não termina relações. Por isso que a gente fala que o relacionamento com uma pessoa narcisista não é um relacionamento, é um ciclo de abuso, porque não tem fim. Se a vítima deixa a porta aberta, a pessoa narcisista volta lá para verificar se ainda mexe com as emoções. Mas você acredita que repete um padrão na vida desse narcisista? Todos os relacionamentos dele foram relacionamentos abusivos? Da pessoa narcisista, sim. Porque a mulher que se relacionou pode procurar as anteriores e trocar uma ideia ali. Pode. O relato vai ser o mesmo. Né? Tipo ele assim, fazia a mesma coisa comigo. Fazia a mesma coisa comigo, foi desse jeito. Batata. Se as pessoas fizessem isso, né? E ele chega na pessoa falando o quê? Porque a minha ex é uma louca, ela é uma louca, uma descontrolada, né? A minha ex, ela ainda gosta de mim, né? Que é a manipulação, né? Tipo, não quer ver a gente junto. Não quer ver a gente junto. Sempre tem ali a pessoa, isso é uma bandeira vermelha enorme. Se a pessoa fala muito da ex ou do ex,
tem alguma coisa estranha, né? Por que todos os relacionamentos, a ex era uma louca, era né, problemática, né? Ele nunca teve um relacionamento bom, o problema estava sempre na ex ou no ex, né? Às vezes o cara teve uma ex louca também, né? Não, às vezes teve, não, eu falei, mas sabe por todas... Não, mas sabe né? por que eu tô falando isso? Porque, assim, só pra deixar sem o trauma, porque às vezes o cara fala da ex dela lá e o cara é gente boa. Aí a menina conheceu o cara igual fala assim, ó, narcisista, falando que a ex é louca lá, entendeu? Já larga do cara e o cara é bom, A hein? gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, Olha porque as sinais, pessoas pegam pega um currículo maior, não pega um ponto de referência só, mas não, assim, se todas as vezes são, aí já tem um problema, né? Aí já tem um questionamento. Não é problema que todo mundo era errado, só ele era. Todo mundo era errado e só ele era certo, sendo que relacionamento é feito de duas pessoas, né? Sim. Onde as duas pessoas dão 100% dela, né? Para construir os 50% de cada e crescer e contribuir. Como é que todas elas eram todas culpadas de tudo? Né? Aí tem algo. E aí ele sempre vai falar isso, só que ele deixa a ex ali e volta para quê? Para alimentar o ego. E o narcisista se perguntou, todos os relacionamentos dele vão ser abusivos? Vão, porque a necessidade dele é controle. Entende que é uma personalidade? A gente não está falando de um relacionamento, a gente está falando de uma pessoa que tem características e necessidades. Tem a necessidade de controlar, de subjugar, ela tem a necessidade de ter poder sobre a outra pessoa, de alimentar o ego dela, e não tem empatia. E que momento que ele larga da vítima? Que ele fala, vou deixar de lado agora, achei outra ali e não preciso mais daquela. Ótima pergunta, porque o que o narcisista busca? Ele busca um suprimento, ele não se envolve com qualquer pessoa à toa, ele se envolve buscando um suprimento. Tem um motivo. Tem um motivo. Ele pode sempre... ser grana, pode ser sexo. Pode ser grana, pode ser sexo, pode ser status, pode ser um emprego, pode ser uma cliente que eu atendi ontem, era o visto. Então são... O visto? Porque ela é da Suécia, da Suíça, e ela tem o... Queria ganhar o green card suíço lá. Exato. Caralho, velho. E aí ele, então, foi empurrando... Aí ele foi empurrando, então tava próximo de conseguir o visto e ele, né, empurrando aquela relação e assim, traía muito ela, mas comprava flores e tal, não, eu te amo. E aí, quando ela botou um fim, no dia seguinte ele já tava com outra pessoa dentro de casa e outra pessoa que ele conseguiria, era espanhola, mas né, ela teria o visto para oferecer para ele, né? Então, você percebe que existem suprimentos. E o narcisista, o que ele faz? Ele escaneia a pessoa primeiro. Faz o raio-x. Faz o raio-x para depois se apresentar para ela. Então, ele vai, estuda, né? Vê como é o estilo de vida dela, quais são os sonhos dela. Ou então, no primeiro encontro, ele vai pegando todas essas informações para ser a pessoa que a vítima sempre sonhou, né? São sedutores. São sedutores. E aí a vítima, ela acaba se apaixonando muito rápido. E é isso que a pessoa narcisista quer, porque quando ela ganha o controle, ela tira a máscara, né? Por que falando de sedutores, por que o sexo com eles é diferente? Porque o sexo é uma forma de manipulação na mão dessa pessoa. Porque pensa só, o sexo não é uma troca, não é uma conexão emocional que você tem com a pessoa. Você tem o sexo, tem o quê? A manifestação ali de um sentimento que você tem pela pessoa. Só que a gente está falando de uma pessoa que não tem empatia, né? Não tem ali um processamento de um sentimento. E aí, o sexo, o que ele vai fazer? No primeiro momento, nessa fase inicial do relacionamento, que é chamado bombardeio de amor, ele vai ser muito performático, muito frequente, com muita intensidade,
para que a vítima, ela se apaixone logo, porque o sexo libera ocitocina, que é o hormônio do amor. Então, você gera apego afetivo por aquela pessoa. Por isso que as pessoas ficam, mesmo quando começam as manipulações, a pessoa fica presa na química que ela tinha com aquela pessoa. Mas, nossa, eu nunca vou ter uma química com essa pessoa. Só que ela vestiu um personagem, ela fez aquilo de forma intencional para poder manipular. Porque quando entra na fase de desvalorização, ou seja, a pessoa ela já está totalmente apaixonada, já casou, já está morando junto, já está ganha, aí o sexo não é mais usado daquela forma. O sexo passa a ser usado para manipular a vítima. Então, se a pessoa não fez tudo como ela quer, abstinência do sexo. Ou então começa a falar, lembra que eu falei da triangulação? Sim. A minha ex fazia isso, meu ex fazia aquilo, meu ex era melhor nisso. E aí a pessoa que tá ali vai ficando cada vez mais insegura. Mas sabe onde que eu acho que é um problema? Teria que ser um problema, pelo menos, se fosse uma pessoa normal. É porque realmente o sexo, ele no início talvez um pouco mais carnal, sim, mas depois ele é muito, muito da troca de emoção, de carinho mesmo. Carinho. Principalmente depois de um tempo, ele se manifesta muito mais como uma emoção do que uma carne. E como esse cara não tem emoção, lá no final ele, ou essa mulher, não sei, como ele já é ausente de emoção, o sexo fica como se fosse realmente uma tortura. E assim... Porque, você entende? Não tem mais muita carne lá depois, é mais emoção realmente. Exato, então, e aí existe essa abstinência do sexo, né? E é isso que você falou, é troca, é carinho. O sexo, quando a vítima ela fica com muitas memórias lá do início da relação. Porque quando a gente está apaixonada, a gente libera um hormônio que se chama noradrenalina, que é o hormônio da memória afetiva. Por isso que essas memórias lá do início da relação, a vítima tem muito claro isso, é nítido para ela. Então ela fica lá com aquele carinho que tinha, aquela demonstração de carinho, aquele sexo performático, aquilo. E quando vai para a fase onde não existe aquela performance e não tem troca, ela percebe como é frio, como ele pede elogios na hora do sexo, não se preocupa com não se preocupa com o prazer da outra pessoa. Então é realmente tudo sobre ele ou tudo sobre ela. Entende? Então é nesse momento que também as pessoas começam a perceber, opa, tem alguma coisa de errado aqui, né? Eu vejo que muitas pessoas chegam né, até mim falando isso. Poxa, mas não existe. Às vezes bota para dormir fora da cama, do quarto. Caramba. Eu tenho uma cliente que a gente estava falando de triangulação. O marido dela fez ela sair, não dormir, né? Reclamou dela e fez ela sair da cama e ela foi dormir no porão da casa onde que eles moram. E ele trouxe o cachorro para dormir do lado dele. Então, a triangulação também é feita com cachorros, com objetos, porque aí ela começou a se sentir pior que um cachorro. Então, chegou no Natal, ela queria tirar uma foto da família em frente à árvore de Natal. Pediu, né? Porque ela tem 2 filhos com ele. Vamos tirar uma foto da família. Ele não tirou com a família e depois mandou. Daí, ela foi viajar com os filhos, aí ele mandou a foto dele com o cachorro. Então, assim, é uma coisa... Tipo assim, eu gosto mais do meu cachorro do que de você. Exato.